Olá, boa noite, boa noite. Vamos iniciar mais um dia de estudo aqui de 1 Pedro. Então sejam bem-vindos para nós iniciarmos mais esse estudo em 1 Pedro, se Deus assim nos permitir. Vamos guardar agora só o intérprete chegar. Inicia aqui o nosso estudo. Oi, Alberto, tudo bem? Tudo bom? Amém. Então vamos começar, né? Vamos. É só o pessoal começar a chegar aqui. Esperar só mais uns 2 minutinhos, que eles vão se achegando aqui começaram a chegar aqui no Facebook. Seja bem-vindo, você que está aqui no Facebook, você que está aqui no Instagram e você está aqui no YouTube. Então vamos avançar aqui nosso estudo. Hoje a gente vai estudar 1 Pedro capítulo 3, do verso 13 ao verso 22. 1 Pedro capítulo 3, do verso 13 ao verso 22. Espero não passar muito do tempo, mas esse texto é um texto bem complicado, né? Um texto um pouco mais complexo. Então, que Deus esteja nos ajudando aí a compreender. Vamos orar ao Senhor e quero iniciar aqui com um louvor, como eu fiz ontem, né? Para a gente refletir também louvando ao Senhor. Então vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus santo, Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por tua bondade, Senhor Deus, por tua graça e tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, Pai, a tua santa palavra, tua misericórdia, Senhor Deus, repouse sobre nós, que nós possamos ter um momento, Pai, proveitoso, Senhor Deus, para te agradar, Senhor, para crescer em tua verdade, Senhor Deus, para sermos transformados. Pai, tem misericórdia de nós. Liberta, Pai, o teu povo para voltar a adorar em comunhão nos locais, nas suas respectivas igrejas, templos, que o Senhor esteja ajudando, Senhor Deus, libertando o teu povo, Pai. Que o teu povo aprenda a valorizar a importância da congregação dos justos. Ó, Pai amado, mas nos permite nesse momento te adorar, te louvar, engrandecer o teu nome e ao mesmo tempo, Senhor Deus, aprender a ouvir tua voz através da tua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ouvir aqui um louvor e depois a gente vai para nosso estudo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. De novo
Hoje sei, sobre todos é Senhor. Aleluia. Hoje sei, sobre todos é Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor, porque Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vou aqui desativar os comentários, só para ajudar o intérprete aqui, porque atrapalha a interpretação quando os comentários estão ativados. Certo, irmãos? Então é por isso que eu desativo eles. Ok? Então, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3. Só... O Monday.com é fácil, legal e simples. Vá. Essas propagandas do YouTube são terríveis. Ainda bem que não foi daquelas músicas, né? Que tem umas propagandas que só misericórdia de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 ao verso 22. Bem, nós vimos que o apóstolo Pedro nos classificou como peregrinos, como forasteiros, como aqueles que estão peregrinando nesta terra, peregrinando em terra alheia, como sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor, que foi chamado para mostrar as virtudes daquele que nos chamou, as virtudes do nosso Deus. Como filhos de Deus, nós fomos chamados a testemunhar a respeito de Cristo neste mundo que está perdido. E quando nós testemunhamos a respeito de Cristo neste mundo que está perdido, nós precisamos entender que este mundo irá se levantar contra o povo de Deus. Irá se levantar contra a vontade do Senhor, que é revelada na sua palavra. Assim como eles se levantaram contra Cristo, eles também irão se levantar contra nós. E nós seremos perseguidos por viver uma vida cristã na presença do Senhor. E aí Pedro, ele continuou dizendo, falando sobre como o cristão, então, deve viver a sua vida cristã. E aí ele falou sobre se submeter às autoridades, ele falou sobre servir aos outros, servir aos seus senhores, ou ser bons profissionais para a glória de Deus. Falou a respeito das esposas para com os maridos e dos maridos para com as esposas. Depois ele falou a respeito do relacionamento entre irmãos, como deve ser. Depois o nosso relacionamento para com os de fora, porque nós devemos ser fontes de bênçãos para as outras pessoas que estão de fora da fé cristã e que por muitas vezes podem levantar mentiras, podem falar coisas inconvenientes a nosso respeito, mas nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor e esperando no Senhor, porque Deus nos dará a herança eterna. E é exatamente nesse sentido que Pedro agora vai nos guiar para uma conclusão e uma motivação do porquê eu devo então viver uma vida santa em um mundo ímpio. Como é que eu devo viver uma vida piedosa em um mundo que odeia a piedade, em um mundo que se levanta contra a piedade? E aqui no verso 13 que ele nos dá, ele vai começando a nos dar essas razões.
Ele diz o seguinte: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Bem, Pedro aqui está nos ensinando que o mais óbvio de uma vida correta é que as pessoas não queiram nos maltratar porque nós queremos viver uma vida correta. Esse deveria ser o fluxo natural, o fluxo correto. Então Pedro diz, olha, se você é uma pessoa que gosta de fazer a coisa certa, então quem haveria de querer te maltratar porque você está buscando fazer a coisa certa? No entanto, Pedro sabe que neste mundo que nós vivemos, um mundo de perseguição, e é nesta direção que Pedro está dando a carta àqueles irmãos, ele nos coloca diante de uma circunstância diferente. Ele nos coloca diante da circunstância de que nós poderemos sim sofrer e sermos perseguidos por fazermos a coisa certa. É no verso 14 que ele nos diz isso. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes, porque vocês estão sendo perseguidos por quererem fazer a coisa certa. Vocês são bem-aventurados, porque vocês estão fazendo o que é correto e o mundo se levanta contra você. Isto é sinal de que você deve ser uma pessoa feliz. Isso é sinal de que você é uma pessoa bem-aventurada por estar no caminho correto. E aí ele continua dizendo o seguinte: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Não tenham medo quando vocês forem ameaçados por fazerem o que é correto. Não tenham medo por vocês serem perseguidos por buscarem fazer a coisa correta neste mundo de impiedade. Não tenham medo quando eles vos ameaçarem, disserem assim: ou você faz o que eu mando, ou eu farei tal coisa com você. E ele diz, não tenha medo das ameaças. Não façam o que é errado porque alguém está te ameaçando por algum motivo. Não tenham medo das ameaças. Nem fiquem angustiados por causa disso. Nem guardem em seu coração um sentimento de angústia por estarem sendo perseguidos por fazer a coisa certa. Não se permitam deixar serem angustiados. Não fiquem angustiados por causa disso. Verso 15, pelo contrário, aí ele nos apresenta um outro caminho. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Aqui eu percebo duas coisas. Primeiro, quando eu sou perseguido por fazer a coisa certa, antes de tudo, eu não deveria ser perseguido por fazer a coisa certa. Antes de tudo, Pedro nos apresenta isso. No entanto, pode ser que por fazer a coisa certa eu esteja sendo perseguido. E aí, se eu for perseguido por fazer a coisa certa, eu não devo me preocupar com as ameaças, nem me submeter a essas ameaças. Nem posso permitir que o meu coração fique angustiado por isso. Mas o que eu devo fazer é aproveitar aquela oportunidade na qual estou sendo perseguido, aproveitar aquela oportunidade na qual está gerando angústia em meu coração, para santificar a Cristo em meu coração, para evidenciar a pessoa de Cristo na minha vida. De que maneira? Evidenciar a pessoa de Cristo a partir do meu testemunho cristão, a minha reação cristã àqueles que me perseguem, a minha atitude correta diante daqueles que me fazem mal. Esta atitude correta diante daqueles que me fazem mal é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando sendo maltratado, não revidou. Pedro já falou isso. Quando ele foi... deixa-me ver, quando ele diz aqui. Quando... deixa eu ver... Deixa eu só encontrar aqui. Onde foi que Pedro... Aqui, ele não cometeu, verso 22, capítulo 2, verso 22. Ele não cometeu o pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Então, santifique a Cristo em seu coração.
desperte em seu coração o que o Espírito Santo está fazendo em sua vida. Que através da perseguição, Cristo não se deixou ser manipulado pelo pecado. Cristo não reagiu de modo pecaminoso diante do pecado que agia contra a vida de Cristo. Então, se nós, como cristãos, somos chamados a vivermos a vida de Cristo, então, mediante a perseguição, nós deveremos desenvolver a mesma atitude. Nós deveremos também santificar, aproveitar aquela oportunidade para santificar a Cristo em nosso coração, separar o nosso coração para Cristo, aprimorar o comportamento cristão do meu coração através dessas atitudes. Então, meu irmão, quando você, diante daquela pessoa que te persegue, você busca abençoar a vida daquela pessoa, você está subindo um degrau na sua santificação em Cristo. Quando você fala bem daquele que fala mal de você, quando você, ao invés de querer pagar a moeda com a mesma moeda, você ora pelaquela pessoa, você está desenvolvendo uma maior espiritualidade, você está avançando no seu desenvolvimento cristão. Este deve ser o alvo do cristão, santificar a Cristo em seu coração. E por uma segunda perspectiva, Pedro nos apresenta também que é sempre estar preparados. Ou seja, usar o nosso testemunho como ferramenta de evangelização, como ferramenta de santificação de nossa vida. Porque quando reagimos da maneira correta, nós apresentamos Cristo em nossa vida. E aqui o apóstolo Pedro está nos afirmando que nós precisamos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Meus irmãos, quando você é maltratado por alguém que não tem a Cristo, e quando você reage de maneira cristã, aquela pessoa, ela não vai simplesmente parar de te prejudicar. Pelo contrário, ela vai se irritar ainda mais com você e ela vai talvez piorar ainda mais o que ela faz com você. No momento em que você continuar reagindo como cristão, aquela pessoa que te persegue, ela vai ser tomada por um ódio, por uma abominação da sua pessoa, por uma raiva tão profunda que talvez ela até piore o que ela está fazendo. Mas vai chegar um momento em que aquela pessoa ela não vai conseguir mais entender por que quanto mais ela tenta te prejudicar, mais você reage de modo cristão. E aquela pessoa ela vai ficar perturbada com aquilo e ela vai dizer, por que ele tem essa reação? Por que ele não reage? Por que ele não é violento? Por que ele não tenta se vingar? Por que ele age assim? As pessoas vão se perguntar e elas vão se desesperar. E elas vão chegar para você e dizer, por quê? Por que você age assim? O que está havendo com você? Por que você tem essa reação correta diante do que eu faço de mal com você? E aí você vai ter a capacidade de responder sobre a esperança que há em você. Vocês estão percebendo como Pedro está nos conduzindo no texto bíblico? E aqui Pedro ele diz o seguinte, como é que eu devo então responder a essas pessoas quando elas me questionarem por que você vive assim? Por que você tem essa reação calma? Por que você tem essa atitude de confiança? Eu quero entender qual é a tua esperança. E aí você vai responder como? Verso 16. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Meu irmão, põe uma coisa na tua consciência. Meu irmão. Talvez pessoas já levantaram fofocas a teu respeito. Talvez pessoas já foram maledicentes a teu respeito. Talvez pessoas já tentaram destruir a tua reputação com mentiras, com farsas. Se você não é pastor, você talvez não tenha sofrido isso. Ou talvez tenha. Ninguém escapa disso. E quanto mais você buscar evidenciar a Cristo a partir da sua vida, mais você se torna alvo da perseguição do diabo.
E o que mais o diabo tem são secretários, dentro da igreja e fora da igreja. E esses secretários de dentro da igreja, esses secretários do diabo de dentro da igreja e de fora da igreja, eles vão buscar meios para denegrir tua imagem, para destruir a tua reputação, para falar mal de você, para fazer as pessoas te odiarem, te detestarem, para jogar pessoas contra você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Tenha paciência, tenha calma. Tentaram fazer a mesma coisa com Cristo, chamando ele de criminoso. Levaram Jesus para a cruz com as acusações de que ele estava fazendo blasfêmia. Meu irmão, entenda uma coisa, o cristão, ele será perseguido. E o cristão que quer viver de modo piedoso será perseguido mais ainda. Meu irmão, a própria palavra de Deus, Tiago diz, não estranhem a perseguição, não estranhem a prova, não estranhe o fogo que é lançado contra você. Não estranhe isso. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Os que querem viver de modo correto serão perseguidos. Os que querem pregar a palavra serão perseguidos. Os que querem viver a palavra serão perseguidos. Os que querem fazer a coisa correta serão perseguidos. Este é o fluxo natural na vida cristã. E o texto nos dá a esperança de que nós precisamos corresponder a essas atitudes não com violência, não com maledicência, não com obras das trevas, mas nós devemos corresponder a isso com obras de mansidão, com uma consciência correta de que Deus está no controle de todas as coisas e que um dia os que nos difamam, um dia os que se levantam contra nós, um dia os que tentam nos prejudicar serão envergonhados. Meus irmãos, entendam isso. A vingança pertence ao Senhor. A nossa obrigação não é nos defendermos. A nossa obrigação não é lutar pela nossa reputação. A nossa obrigação é lutarmos pela reputação de Cristo. A nossa obrigação é nos submetermos ao Senhor. A nossa obrigação, meus irmãos, é vivermos uma vida santa e nos esforçarmos para fazer a coisa correta. Se os homens querem distorcer o que nós fazemos, o problema é deles, porque um dia, meus irmãos, eles serão envergonhados, publicamente envergonhados. As máscaras irão cair. Meus irmãos, as pessoas que se levantam constantemente para prejudicar os que fazem coisas corretas, essas pessoas elas afundam num buraco que elas estão abrindo achando que irão derrubar os outros. Mas elas mesmas caem nesse buraco. Percebam, talvez põe a mão na tua consciência. Lembre-se de pessoas que vivem vidas assim. Talvez você deva conhecer. Pessoas que vivem a vida tentando o tempo inteiro prejudicar os outros, se aproveitar dos outros. E o que elas fazem na realidade é se autodestruir. E às vezes, irmãos, essas pessoas elas acham que ninguém percebe o que elas fazem. Elas fofocam sobre os outros, elas denigrem a imagem dos outros, elas tentam por todos os meios aparentarem serem bondosas, serem pessoas santas, serem pessoas corretas, mas elas não sabem que Deus já está fazendo a máscara delas cair e todas as outras pessoas já estão vendo a sua vergonha. Meus irmãos, é a justiça de Deus. Muitos dizem a justiça de Deus tarda, mas não falha. Eu quero ir muito mais além. A justiça de Deus pode até tardar, segundo algumas pessoas. Pode até nunca chegar enquanto você estiver vivo, ou enquanto eu estiver vivo. Mas uma coisa eu sei. A justiça eterna de Deus nunca falhará. Ela nunca falhará. E o texto continua nos dizendo que... Olha só, vou ler de novo o verso 17. Mas façam isso com mansidão e temor. Temor. Por que temor, irmãos? Porque eu não posso ser arrogante. Dizer assim, estou fazendo a coisa certa, Deus vai pesar a mão sobre aquela pessoa. Não, eu não posso ser arrogante. Eu tenho que temer ao Senhor, porque quem sabe se o errado não sou eu? Você já parou para pensar nisso? Você que se sente perseguido. Ai, estão me perseguindo. Ai, estão querendo me destruir. Será que o errado não é você?
Será que o errado não tem sido você? E aí você muitas vezes até lança para Deus, joga para Deus, diz assim, a justiça de Deus irá cuidar das injustiças que eu estou sofrendo. Mas o seu coração é arrogante. E talvez o injusto tenha sido você. E você não tem percebido isso. Por isso que o texto diz que nós temos que ter mansidão, temor a Deus, porque Ele é justo. Se você se coloca como vítima e você não for vítima, meu irmão, se prepara. Se você se põe como vítima e você não é vítima, se prepare, porque a mão do Senhor é pesada. Que nós possamos ter um comportamento de temor, meus irmãos. Que nós possamos entender que nós não somos infalíveis. Se eu sou injustiçado, será que eu sou o mesmo injustiçado? Ou será que estou me fazendo de vítima? Ou será que o vilão não sou eu? O manipulador não sou eu? Por isso que nós devemos, meus irmãos, agir sob a potente mão misericordiosa do Senhor e entender que Deus julga todas as coisas. Por isso que nos versos anteriores, lá do verso 10 ao verso 12, ele diz, você quer viver uma vida, cama a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal. Evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Você quer viver vidas felizes? E aí ele diz no verso 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Meus irmãos, as pessoas que vivem para tentar prejudicar os outros, e que muitas vezes se colocam como vítimas, eu sou vítima, e que acham que estão manipulando, às vezes elas até acreditam nas próprias mentiras que elas estão dizendo. Mas os olhos, nós podemos descansar, irmãos, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e olham as suas orações. O que é a oração de um justo é, Pai, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores. Pai, não olha para os meus pecados, Pai, mas me perdoa segundo a multidão das tuas misericórdias, porque eu sou falho, sou frágil, sou pequeno, Pai. Irmãos, esse é o comportamento dos justos. Eles não são orgulhosos, não são envaidecidos, mas eles entendem que eles podem machucar os outros, assim como eles podem ser machucados. Mas eles põem na sua cabeça a consciência de que Deus está olhando todas as coisas. E quando, meus irmãos, nós somos perseguidos por estarmos fazendo a coisa correta, não se preocupe, Deus está vendo. Se o pecado for teu, Deus também está vendo. Olha ao Senhor para revelar onde está o erro na tua vida. Porque assim você vai poder corrigir diante do Senhor. Mas se, meu irmão, você está sofrendo e sendo perseguido porque você está fazendo a coisa certa, e não é porque você... É porque, na realidade, de fato, você está fazendo a coisa correta. Então, descansa, meu irmão. O Senhor está vendo a tua vida. Corresponda com mansidão, com temor. Fale sobre Cristo. Viva Cristo em tua vida. Porque os que nos prejudicam serão envergonhados mais cedo ou mais tarde. Entenda isso. A vingança pertence ao Senhor, não a nós. E aí ele continua dizendo no verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Cristo também, ele padeceu injustamente por pessoas que o massacraram. Nossos pecados levaram Jesus para aquela cruz. Por nossas transgressões, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Nós éramos os injustos que mataram o justo. Nós éramos os perversos que perseguiram o santo. Nós levamos Cristo, nós pregamos aquelas mãos santas no madeiro. Nós chicoteamos aquelas costas santas
Nós humilhamos o Todo-Poderoso do Senhor, o Santo do Senhor. Fomos nós, fui eu e foi você que fez isso. E ele padeceu injustamente. Ele padeceu injustamente. E nós vamos seguir os passos dele, padecendo também injustamente, para que os que nos maltratam possam, se segundo a vontade de Deus, alcançarem a misericórdia do Senhor. E aí ele diz, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele morreu na carne, mas ele foi ressuscitado no Espírito Santo de Deus. Esse Espírito aqui está minúsculo, mas ele deveria ser com a letrinha maiúscula. Espírito Santo é o que ele está se referindo aqui. Pelo poder do Espírito Santo, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Pelo poder do Espírito Santo, ele foi capacitado para pregar a partir de sua ressurreição. E aí começa um trecho bem difícil do livro de 1 Pedro. E aí eu quero levar de maneira bem tranquila. Pode ser até que eu passe um pouquinho mais aqui das 9 horas, em virtude da explicação desse trecho. Olha o que é que o texto está nos dizendo. No qual também, mortos na carne, mas vivificado no Espírito, verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No qual o quê? No Espírito. Verso 18, ele diz, vivificado no Espírito. Verso 19, no qual, ou seja, no Espírito, é nesse Espírito Santo que o ressuscitou, que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Existem algumas interpretações desse trecho do texto. Eu não concordo com algumas interpretações, porque eu não vejo claramente isso aqui. Não sei se vocês lembram, né? Todas as vezes eu ensino na interpretação bíblica que nós temos que falar onde o texto fala e calar onde o texto cala. Alguns dizem que Jesus aqui, algumas interpretações dizem que Jesus aqui, ele desceu ao inferno e pregou aos demônios que estavam condenados e subiu aos céus, depois de sua morte, para então depois ressuscitar. Tem uma interpretação que é assim. Eu não concordo com ela porque aqui o texto não está dizendo em nenhum momento que Jesus desceu para o inferno. Certo? Não é claro, o texto não é claro em relação a isso. E não existem outros textos que apoiem essa visão. Um outro ponto também é que Jesus ele desceu até o local chamado Seio de Abraão. Aí as pessoas fazem conexão lá com o texto de Lucas, que fala sobre Lázaro e o rico. Na realidade, eu não posso fazer essa conexão porque Lucas não fez, Pedro não está fazendo conexão desse texto com Lucas. Então eu não posso pegar o texto de Lucas, interpretar uma coisa e jogar aqui nesse texto, sem saber se os dois textos têm correlação. Então eu não vejo isso claramente, certo? Outra interpretação leva na direção da Igreja Católica, que entende que isso aqui seria o purgatório. Também não tem nada a ver com isso, né? Não é nenhum texto bíblico defende a ideia de purgatório, certo? Não existe nenhum outro texto que diga isso. Qual seria a interpretação mais correta desse texto, segundo o que os próprios textos estão dizendo? Vamos lá. Eu entendo aqui, segundo essa interpretação, que os espíritos em prisão, ele se refere a quem? Vamos ver no texto. No qual foi e pregou aos espíritos em prisão, certo? Os quais, os espíritos em prisão, noutro tempo, foram desobedientes. Certo? Então, Jesus foi ressuscitado no Espírito. Ok, verso 18. No qual também foi e pregou, ou seja, no Espírito Santo ele também pregou. Ele foi e pregou. Para quem? Para os espíritos em prisão. Quem são os espíritos em prisão? São os que noutro tempo foram desobedientes. Então, os espíritos em prisão são um personagem que no tempo de Noé foi desobediente a Deus. Olha o que é que ele diz. Quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Então, os espíritos em prisão são seres, vou dizer para vocês quem são seres
que foram desobedientes no período de Noé, enquanto Noé estava preparando a arca. E Deus pacientemente esperando a preparação da arca para o dilúvio. Certo? Segundo essa explicação, vamos ler de novo, você vai perceber. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Então, quem eram os espíritos em prisão? Eram os desobedientes. Quando é que esses espíritos em prisão existiram? Quando Noé preparava a arca. Certo? Então, quando Noé preparava a arca, existiam espíritos em prisão que eram desobedientes. E Jesus, no Espírito Santo, pregou para eles. Certo? Enquanto Noé preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8 foram salvas através da água. Então, qual seria a interpretação? Isso vai ficar muito mais claro para vocês quando eu continuar lendo o texto. A palavra grega, quando ele usa espíritos em prisão, a palavra grega que ele usa nesse trecho, espíritos em prisão, dá muito mais a entender a ideia de espírito humano, almas, pessoas, seres humanos, certo? Então, o que ele está se referindo são ao povo da época de Noé, que eram desobedientes a Deus. E que mesmo diante da pregação pública de Noé, preparando a arca, eles continuavam desobedecendo a Deus e não temendo o juízo de Deus. Então era Noé construindo a arca, pregando para aqueles homens e aqueles espíritos em prisão do pecado, na prisão do pecado, continuavam numa vida de desobediência a Deus. Certo? E aí você diz, como é que Jesus então foi? Então que Jesus voltou no tempo e pregou lá para eles? Aí é a grande dúvida, certo, gente? Mas ela fica esclarecida olhando para a teologia bíblica, certo? Vamos continuar aqui no texto. Ele diz o seguinte, foram salvas, e aí ele diz, né, que foram salvas apenas 8 almas. Os espíritos em prisão ouviram a pregação, mas apenas 8 almas foram salvas. Enquanto Deus estava esperando e aguardando a construção da arca. E aí no verso 21, Pedro faz agora um paralelo, uma comparação, um comparativo importante. Verso 21. O batismo que corresponde a isso. Peraí, olha só que interessante. O batismo corresponde ao quê? A Noé construindo a arca. Olha só que interessante. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Aí você diz, eita, então o batismo salva? Eu não sou batizado, então eu não vou ser salvo. Não. Calma. Olha o texto, vamos olhar para o texto. Certo? Não sendo a remoção das impurezas do corpo. Ele não está dizendo que a água limpa o corpo, as impurezas do corpo, tirando a sujeira do corpo. Você não é salvo por causa do banho na água, certo? Mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha só o comparativo de Pedro aqui. Vamos lá, vamos seguir a lógica. Olha o comparativo de Pedro. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus prega o arrependimento por meio de sua ressurreição. Quando Jesus prega o arrependimento por meio de sua ressurreição, para aqueles que desenvolvem uma boa consciência para com Deus e se entregam à salvação através de Cristo Jesus, essas pessoas que creem na ressurreição de Cristo, eles recebem o batismo como um sinal visível da purificação de suas almas, da salvação de sua alma. Pedro usa essa figura e compara com a arca. A arca era a pregação do evangelho, onde Noé estava apresentando a Cristo através da arca,
para aqueles homens que estavam desobedientes a Deus. Mas aqueles homens não desenvolveram uma boa consciência para com Deus ao observar o juízo que a arca estava apontando. E por isso eles foram condenados, porque eles não se submeteram ao significado da salvação pela arca. Eles não creram na salvação do Senhor por meio da arca, não se submeteram a este entendimento. Da mesma forma, os homens hoje que continuam desobedientes a Deus, eles não se submetem à verdade da ressurreição de Cristo, que acontece de modo visível e simbólico em nós por meio do batismo. Porque você é batizado, porque você está simbolizando a morte em Cristo e a ressurreição em Cristo. E isso é sinal de que você está dentro da arca, que é Cristo, e será salvo. E os homens não se submetem a isso. Então, olhando do ponto de vista da teologia bíblica, o que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, olhe, o Cristo ressuscitado também pregou no Antigo Testamento, na época de Noé. Ele pregou por meio da arca e apresentou a salvação por meio da arca. Mas aqueles espíritos em prisão, aqueles espíritos aprisionados no seu pecado, não se submeteu à consciência para com Deus, assim como vocês agora estão se submetendo à consciência para com Deus. Naquela época, a terra foi destruída com água. No futuro, ela será destruída com fogo. E aí ele continua dizendo o seguinte, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Cristo, agora ressuscitado, é o sinal eterno do grande poder de Deus, que submete todas as coisas nele. Então, meus irmãos, a arca, a água, era o juízo e a salvação de Deus para purificação da terra e para salvar o povo que se submeteu à lei, à vontade do Senhor. Cristo hoje, o batismo, é o símbolo visível e a pregação visível de que Deus irá lançar juízo de novo sobre a terra. Do mesmo jeito que fez lá no dilúvio. Mas os espíritos aprisionados no pecado que vivem hoje, os espíritos em prisão, não se submetem, mesmo diante da verdade. E serão condenados por causa da ressurreição de Cristo. E nós seremos salvos por causa da ressurreição de Cristo. Para reafirmar ainda mais esse entendimento na tua mente, você precisa entender que Pedro ele gostava muito das histórias de Noé, certo? Lá em 2 Pedro, deixa eu só encontrar, 2 Pedro, capítulo 3, olha o que aqui, eu vou só ler, certo? 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 10, eu vou só ler, ok? Porque senão o tempo da gente passa demais. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Isso é muito próximo do comportamento que diz lá em Noé que os intentos do coração dos homens eram continuamente maus, perversos. Aqui ele está dizendo que os homens andarão segundo suas próprias paixões no período vindouro, no período que nós estamos vivendo hoje. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os seus pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles zombarão de nós e falarão, cadê esse juízo que vocês estão dizendo? Coisa continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito que Noé ouvia lá atrás, a mesma zombaria. Noé, negócio de arca, coisa de chuva. Não, isso é loucura tua, Noé. Tu é doido, cara. Isso não vai acontecer nunca.
E aí eles vão continuar dizendo que jamais irá chover, ou agora jamais irá vir o juízo de fogo do Senhor. E aí o verso 5 ele diz, acontece que no propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pedro gosta lá do dilúvio, de usar a figura do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, da destruição dos ímpios. Olha só. Do jeito que os ímpios foram, Pedro está dizendo, do jeito que os ímpios foram destruídos quando zombavam lá atrás de Noé, e foram destruídos com água, no futuro, os mesmos ímpios que hoje zombam de mim e de você, serão destruídos pelo fogo, no juízo de Deus. Então é um comparativo. Entendendo a mente de Pedro, a gente consegue chegar um pouco mais próximo do entendimento do que Pedro está dizendo lá em 1 Pedro. E aí ele diz, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E aí, pula lá para o verso 14, ele diz assim, por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E aí ele fala um pouco que as pessoas distorcem as palavras de Paulo para defender suas próprias opiniões. Então, é fato, é bíblico, que o dilúvio é a figura do juízo futuro, o símbolo do juízo futuro, a tipologia do juízo futuro. Então, o que Pedro está dizendo aqui, na realidade, no frigir dos ovos, no fim de tudo, para que a gente possa entender, é que, meus irmãos, nós só sofremos porque os justos sofrem. Assim como Noé, no passado, sofreu por pregar a verdade, viver a verdade, nós também sofreremos por pregar a verdade e por vivermos a verdade. Do mesmo jeito que a ressurreição de Cristo hoje fala através do batismo, através das nossas vidas, para aqueles que estão em prisão, espíritos em prisão, da mesma forma, Cristo também falou lá no passado, através da tipologia do dilúvio, através da tipologia da arca. Então, é nesse sentido que Pedro está dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês serão maltratados, mas que seja porque vocês são justos. Mas ponham uma mão na sua consciência. Deus irá julgar toda a maldade. Que nós não sejamos encontrados do lado dos espíritos em prisão. Que nós não sejamos encontrados dos lados dos zombadores que zombam a respeito da volta de Cristo. Que nós possamos nos alegrar sabendo que estamos na arca para sermos salvos. Porque nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa grande esperança. Então, meu irmão, se você está sendo perseguido por fazer o que é certo, alegre-se, bem-aventurado você é, porque é sinal de que você está no caminho certo. Meu irmão, se você é perseguido por fazer a coisa certa, se alegre, porque é sinal de que você está construindo a arca do Senhor. Arca essa que te salvará no dia da angústia. Então essa é a mensagem que nós temos hoje e que nós possamos guardar o nosso coração, a nossa vida, e entendermos que o Senhor está cuidando de nós. E que a graça do Senhor, a bênção do Senhor repouse sobre as nossas vidas e que Cristo esteja guardando o nosso coração. Amém? Eu quero aqui aproveitar os 5 minutinhos finais. Aqui eu demorei mais porque era para explicar melhor esse trecho aqui, porque é bem confuso, certo? Esse texto ele é bem confuso, ele já apresentou na história da igreja, muita confusão. Então, você que está nos acompanhando aí, diz de onde você está falando, para a gente mandar um alô para você, e para a gente terminar aqui, orar também pela sua vida, os irmãos aí da Igreja Batista da Graça que estão nos acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês, que Deus guarde os seus corações,
Peça ao Senhor que esteja te orientando, que esteja te guardando. Cuidado com aquilo que as pessoas tentam manipular da tua mente. Ponha o teu coração descansando no Senhor. Veja esse momento de tribulação como uma oportunidade de crescimento. Dias está falando lá do Piauí, de Patos, no Piauí. Amém. Laiana, Deus te abençoe, Laiana. Deus guarde o seu coração. Manda um beijo para Campina Grande. Beijo para Campina Grande. Isabela está pedindo. Ruth, Deus abençoe. Irmãos, aproveitem essa quarentena para crescer espiritualmente. Que esse momento de tribulação que nós estamos passando, que seja a oportunidade para sairmos muito mais fortes do que nós entramos em Cristo Jesus. Não permita que essa provação que Deus está te permitindo passar se transforme em uma tentação que te faça cair. Não permita isso na sua vida. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, se entregue ao Senhor, que Ele esteja guardando o teu coração, guardando a tua vida. Então, Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado por estar nos acompanhando. Vamos terminar aqui com oração, que Cristo esteja guardando os nossos corações. E obrigado aí por todos os irmãos que têm nos visitado aqui nessas lives. Tira print aqui dessa live, compartilha, manda para outras pessoas. Eu tenho um canal no YouTube que eu estou gravando essas mensagens e lançando lá lá nesse canal. Então você também pode ir lá, pegar o link, mandar para outras pessoas, compartilhar. Ok? Então, Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor e pedir misericórdia a Ele. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor. Pedimos, Pai, que a tua misericórdia repouse sobre nós. Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a olharmos para aquilo que virá, Senhor, e nos sentirmos seguros, confiando no Senhor e na tua misericórdia, na tua graça, na tua bondade. Pai amado, obrigado, Senhor, por ter nos chamado para Cristo. Obrigado por nos dar esperança e nos fortalece em meio às perseguições. Que nós possamos ser crentes que reagem de maneira correta e que possa revelar para os outros a esperança que há em nós. Obrigado pelas tuas bênçãos, Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe. Até a próxima. Alberto, Deus abençoe. Obrigado pelo apoio de hoje. Deus guarde as nossas vidas. Amém? Deus abençoe.